Nesse screencast eu vou falar um pouco sobre os aspectos gerais do curso e a motivação, né? Por que a gente está dando um curso de computação científica no CT-Metro no IPT e por que Júlia? Tá? Para começar, né, computação científica é resolver problemas científicos no computador. Em geral, isso se refere a resolver problemas numéricos, modelagem matemática de, de, de problemas científicos no computador. Eu vou aumentar um pouquinho mais, incluir um pouco a questão de experimental, né? Desde processamento dos dados, que isso seria uma coisa mais típica da computação científica, até aquisição de dados, que eu vou ver se eu consigo falar alguma coisinha mais para frente. Né? Primeira coisa, então, isso é computação científica. E a outra questão é Julia. Tá? Por que a gente está. Eu estou dando esse curso na linguagem de programação Julia? Por que não outra? Então vamos tentar discutir um pouco sobre isso. Depois eu vou querer dar uma introdução, assim, a abordagem do curso, como é que a gente vai fazer as coisas. Né? O público-alvo desse curso é principalmente o pessoal do IPT. Né? Em particular, laboratório de vazão e CT-Metro. Né? No CT-Metro, boa parte do que é feito é usando planilha eletrônica. Excel, certo? A minha primeira reação quando eu penso nisso é Deus nos acuda. Né? Por que isso? Certo? Primeiro, qual que é o problema de uma planilha? Né? Então, a isso existem algumas perguntas que a gente tem que se fazer. Tá? Se existe um erro na planilha, como é que se detecta ele? Como é que você reutiliza coisas que você já fez numa planilha em outra planilha? Tá? E se eu precisar fazer uma coisa mais complexa, tipo fazer um processo iterativo, alguma coisa assim? Né? E finalmente, como fazer gráficos decentes? Tá? Isso é uma questão pessoal, eu acho os gráficos do Excel horrorosos, certo? Eu teria vergonha de colocar isso numa publicação, mas isso é uma questão. Se você abrir uma planilha que não seja trivial, você vai ver umas células com umas equações enormes. Pega qualquer planilha de aquisição. É algo assim, como é que você corrige isso? Como é que você acha algum erro? Então, por exemplo, estou calculando densidade do ar. Né? Qual que é o efeito da umidade? Se tiver um errinho de 0,1%, como é que você vai detectar isso? Ah, não, mas 0,1% é pouco. É pouco, mas a incerteza declarada é dessa ordem de grandeza. Então é um aspecto importante. Né? Se eu quiser fazer uma planilha nova, como é que eu faço? Certo? Se eu quiser fazer um cálculo, eu consigo aproveitar o que já está lá? É possível, só que é complicado. Tá? O processo iterativo, né, também é possível, mas também, além de complicado, é lento. Certo? E também existe um problema no Excel que eu chamaria de um problema cultural. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Você se limita à modelagem matemática, o problema é que tem coisa que se fazia 100 anos atrás. Certo? Então você tem uma fórmula fechada, uma equação fechada. Né? Por exemplo, o ΔP no Python é raiz quadrada. A velocidade medida por um Python é raiz quadrada de 2 vezes ΔP dividido por ρ. Certo? Você não consegue reaproveitar. Tá? É difícil compartilhar o trabalho. Né? E todas essas coisas levam a um problema sério. Tá? Ninguém quer mexer no que já funciona. Né? E isso gera uma outra coisa, né? Que não se discute mais e o conhecimento fica ossificado. E depois de alguns anos, ninguém nem sabe de onde veio mais as coisas. Certo? Só para contrastar esse estado que é muito comum no IPT, mas acho que em todo lugar envolvendo engenharia, né? Vamos pegar, por exemplo, a análise da construção do túnel de vento, que é o que a gente chama de tuninho, né, que foi lá no começo da década de 90, que foi o mestrado do Nilson. Quer dizer, no projeto, o que ele fez? Ele usou um Algor, o pessoal mais antigo deve se lembrar desse Algor, aí o pessoal distribuindo CDs lá na Poli, né? Simulando escoamento potencial, quer dizer, coisa bem simples. Tá? Com esse escoamento potencial, ele usou o Stan 7, né? Eu achava que só tinha o Stan 5, eu só conseguia achar referência Stan 5, mas existe o tal do o Stan 7, né, que simula camada limite laminar turbulenta, certo? É um código aí tradicional para resolver camada limite. Finalmente, com isso aí, ele construiu um modelo em escala reduzida e fez medições em fio quente. Tá? Ou seja, isso aqui você tem um projeto de engenharia bem interessante e bem genérico.
né? O que eu acho assim, que deveria acontecer? Primeiro, a gente deveria conhecer as nossas bancadas, certo? E mesmo quando a gente vai fazer um trabalho fora, antes de ir fazer fora, tentar pelo menos conhecer o que está acontecendo lá. Né? O computador tem que ser o quê? O escravo burro mais forte, ou seja, ele vai fazer o trabalho duro. A gente vai só controlar o software e desenvolver coisa nova. Né? Isso é uma coisa muito interessante. A gente não sabe, não reconhece isso, mas a verdade é o seguinte: boa parte do que nós fazemos é software, certo? A gente dá outros nomes, tem suas particularidades, mas é software. E a gente sabe muito pouco sobre como o software é feito e quais as ferramentas que existem por aí para se trabalhar melhor com o software. Né? Eu gostaria que todo mundo conhecesse melhor o trabalho que eles estão fazendo, entendendo as ferramentas que estão usando, entendendo as limitações e as vantagens, para poder fazer uma discussão, pelo menos fazer uma escolha mais adequada durante o trabalho. Tá? E lógico, esse conhecimento tem que ser compartilhado, desde um cara novo está trabalhando, entrou para trabalhar, ou alguém está fazendo um trabalho parecido, como é que eu passo essas coisas que eu já estou fazendo faz anos para esse outro pessoal? O ideal, certo, assim, por exemplo, a gente tem uma bancada, sei lá, alta vazão, baixa vazão, qualquer coisa. A gente deveria ter todas essas bancadas bem modeladas, desde modelo hidráulico, aquela coisa, perda de carga singular, perda de carga, curva de ventilador por aí, até modelo de CFD. Né? Para conhecer perfil de velocidade, todo tipo de coisa. Se a gente colocar uma coisa um pouco diferente, o que vai acontecer, certo? E também medição, de fato, né? Qual que é o perfil de velocidades na sessão de testes lá, por exemplo, na bancada de alta vazão? O que acontece quando ele passa num cotovelo ou numa válvula, tá? A mesma coisa, eu acho que deveria ser quando a gente vai fazer um trabalho em campo. A gente deveria fazer um modelo matemático. Novamente, pode ser desde um modelo hidráulico simples até um modelo CFD, mesmo que seja simples, né? Para realmente poder otimizar os nossos ensaios. Lógico, cada área vai ter ferramentas específicas e conhecimentos específicos, né? Mas a ideia básica é simplesmente ser piloto de software não é o suficiente, tá? Na computação científica, né, a gente vai trabalhar com métodos básicos, certo? Resolver sistemas lineares, aproximar funções, resolver equações diferenciais e resolver sistemas não lineares. Né? Mais importante do que o básico, isso pra gente, que é o usuário, tá? É saber como usar isso, certo? Os métodos numéricos rápidos e eficientes, primeiro, é algo que fazer do zero é extremamente trabalhoso. Tem muito detalhe para dar errado, tem muita coisa para divergir, tem muito probleminha para para você conseguir desempenho bom, tá? Então assim, é dificílimo isso, certo? Deixe isso para os profissionais, a gente vai tentar usar o que já está feito por aí. É lógico que nem sempre essas coisas estão aí, a gente vai ter que fazer, mas quando possível, use o que já está feito por aí. Então você quer resolver um sistema linear? Usa o LAPACK. Tá? Não tenta ficar inventando do zero. E aí, mais pra frente, eu conto algumas historinhas aí, coisas que eu observei por aí. Tá? Primeiro, por que eu estou usando Julia? Né? Por que não Fortran, C, C++, que antigamente seria o mais clássico? Vai. O Julia fornece um ambiente interativo. Tá? Então você não precisa. Por exemplo, como é que é o fluxo de trabalho quando você está trabalhando com Fortran? Você escreve o teu programa, você compila, você roda, aí você vai ter que, no outro ambiente, pegar os dados que gerou o programa, plotar um gráfico, e aí deu uma coisa errada, ou precisa fazer de novo, partir do zero e repetir todo esse processo. É lento, é chato, é muita chance para dar errado. Então o ambiente interativo é algo que é bem melhor. Isso o Julia fornece muito bem. Mas isso não é uma característica só Julia. Então, se você pegar qualquer ambiente tipo R, Python, MATLAB, matemática, Scilab e vários outros por aí, tem uma penca por aí disso aí. Então, por que eu escolheria o Julia ao invés dessas outras ferramentas? A primeira coisa é a seguinte: se eu quiser desempenho de C Fortran com Julia, eu vou conseguir. Talvez não exatamente, mas bem próximo. Tá?
em Python, MATLAB, por aí, muitas vezes, se você quiser um excelente desempenho, certo? Você vai precisar ou vai ter que chamar as coisas da biblioteca própria, que isso já é C, Fortran, ou você vai ter que vetorizar a operação. E aí você gera um código que é extremamente difícil de ler e difícil de modificar. O Julia você não precisa nada disso, certo? Para vocês terem noção do poder de Julia, praticamente toda a biblioteca Julia é implementada em Julia. Se você for olhar o R, Python, MATLAB, praticamente tudo que é feito lá dentro é feito em C ou Fortran. Tá? É lógico que muita coisa de Julia também é feita em C Fortran, mas é mais uma questão porque já tem coisa feita e fazer do zero é complicado. Não porque é impossível fazer rápido desse jeito. Né? Julia tem uma biblioteca extensa, não tanto quanto R, Python ou MATLAB, mas já tem a parte básica já está muito boa. Né? Visualização, álgebra linear e equações diferenciais, tá legalzinho. Visualização poderia melhorar. Equações diferenciais eu acho que já está bem na frente de qualquer outro competidor. A álgebra linear também está muito legal. Não tem tudo que o MATLAB tem, né? Mas é muito fácil chamar coisas em Python, certo? Que hoje tem um ecossistema impressionante. Outra característica a favor do Julia, que na minha opinião a linguagem é muito legal. Ela realmente ela tem várias características muito interessantes, que se torna uma linguagem não só apenas matemática, mas para programação genérica muito interessante. Algumas coisas, né, quando a gente trabalha isso aí, ó, eu lembro quando eu estava na Poli era a mesma coisa, certo? Quando você vai em qualquer lugar aí, em geral, né, de engenharia, ambiente de engenharia, quando se fala de software, né, então, como é que você controla a versão de um software? Ou seja, você vai desenvolvendo e aí você vai armazenando. O pessoal simplesmente põe um número ali, sei lá, a versão 1, versão 2, versão 3 e por aí vai. Tá? E todo mundo que já trabalhou com software antigo, já tem uma certa história, sabe que essas versões são um pesadelo. Né? O cara salva com nome diferente, o outro cara modifica uma versão e aí já mistura com outro. Então é uma zona. Depois de algum tempo, se você trabalha duas pessoas no mesmo código, se você fizer isso, depois de algum tempinho já fica um desastre. Tá? Existem ferramentas, software não é algo que tem uma puta de uma indústria, então existem ferramentas para fazer isso, né? Em particular o Git e o GitHub. Tá? Existem outros que a gente, no túnel de vento, por exemplo, a gente usa, que é o Bitbucket. Né? O Bitbucket é tipo o GitHub, é o Mercurial, né? Que é uma ferramenta tipo Git. Certo? Outra coisa, que é importantíssimo, né? Documentar o código. Tá? Excel, planilha Excel, se documentar o que está sendo feito é praticamente impossível. Né? Não tem como, não tem onde fazer, é difícil de ler, por aí vai. Existe um conceito já, que é coisa do Donald Knuth, já nos anos 70, que é o chamado Literate Programming. Então, em vez de você ter um código e uma documentação, os dois estão integrados. Tá? Ou seja, seria mais dizer o seguinte, a documentação é parte do código e o código é parte da documentação. Os notebooks do Jupyter são uma forma de fazer isso. Tá? Um conceito também que eu já tenho começado a usar faz uns pouco tempo é a questão dos testes unitários. A ideia é qualquer pedaço de código que você escrever, você tem que ter associado a testes. Para testar, ver se funciona diferentes coisas. E aí, qual que é a vantagem disso? Primeiro, você vai ter que pensar um pouco sobre o que você está fazendo. Então o teu código naturalmente vai estar melhor se você tiver que testá-lo. Mas além disso, se você fizer modificações, esses testes podem pegar erros. Se não pegarem, quer dizer que teus testes foram deficitários, você vai ter que fazer novos testes. Então, com o passar do tempo, você vai tornando um ambiente bem robusto. Todos os grandes projetos de software hoje em dia, isso aí é meio que uma regra importantíssima. A outra coisa que eu acho que a gente tem que começar a enfatizar é pensar no ambiente de trabalho. Certo? Então a gente começa lá, tem um editor tem uma certa interface e fica naquilo. Tá? Qual a vantagem de um editor de texto numa linguagem que nem Julia? Tem seus usos. Tá? E um notebook do Jupyter tem sua aplicação também. Assim como o terminal, que o pessoal chama na literatura muito em inglês, chama REPL. Né? Read, Eval, Print, Loop. Tá? Isso aí
qual que é a melhor ferramenta vai depender muito do que a gente está fazendo. A gente vai usar os três, de algum jeito. Tá? Mas eu gostaria de lembrar que muito do nosso trabalho é o que eu chamaria de programação exploratória. Então não é que nem, por exemplo, um software que eu quero fazer um software para interfacear com, sei lá, algum equipamento. Tá? Isso aí você sabe qual que é o objetivo, você sabe o que é o negócio. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, a gente está explorando os dados, brincando com eles. Então eu quero plotar um gráfico, não isso aqui, então vou fazer isso. Então esse tipo de coisa, o terminal e principalmente o notebook do Jupyter é uma maravilha. Eu vou tentar agora falar um pouco sobre como é que eu estou pensando esse curso. Certo? Eu já dei aqueles screencasts lá sobre introdução à Júlia, né? Então, bom, eu vou dizer o seguinte: o objetivo que eu gostaria, sim, é resolver as equações de Navier-Stokes incompressível, tá? Então a gente tem a segunda lei de Newton, certo? A equação da dinâmica, né? E você tem a conservação de massa, certo? Veja, essa equação ela tem bastante aplicação, né? Não é tudo, tá? Mas assim tem algumas dificuldades. Então, por exemplo, a primeira você tem um termo não linear, que é o termo convectivo, certo? Você tem também na verdade você não tem uma equação para pressão, ou seja, você tem uma equação de conservação de massa que não aparece a pressão. Então a pressão, o que ela é? A pressão num escoamento incompressível é uma variável que modifica o campo de velocidade de modo que ele tenha divergente zero, ou seja, ele conserve massa. Tá? Por um lado, você tem outras dificuldades, por exemplo, se o Reynolds for muito alto, esse termo vai tendendo a zero. E aí pegando o que está daqui para cá, você tem uma equação de primeira ordem. Tá? E se esse termo for importante, e ele sempre é importante em algumas regiões, você tem uma equação de segunda ordem, que é uma equação elíptica. Né? Essas derivadas aqui, ó, o nabla U, nabla P, laplaciano de U, divergente de U, são todas derivadas espaciais, mas nós também temos derivadas do tempo. O tempo ele tem algumas características bem diferentes do espaço. Por quê? Não é lógico, a operação derivada é derivada. Não tanto faz se for del U, del T ou del U, del X, né? Em termos matemáticos. A definição de derivada é a mesma. A questão é a seguinte: a diferença básica é que existe uma regra importantíssima quando se trata do tempo, que é o seguinte: o passado não pode depender do futuro. Então, o que acontece? Se eu estou resolvendo essa equação, eu posso simplesmente começar no tempo inicial e avançar a solução. Ou seja, eu não preciso saber tudo ao mesmo tempo. Ao contrário, se eu tenho uma equação elíptica, que é esse nabla 2 aqui de U, tem essa característica, tudo depende de tudo. Se eu modificar uma condição de controle em uma posição, ele vai afetar todo o escoamento em todos os lugares. É lógico que vai ser mais ou menos dependendo da situação, mas assim, em termos matemáticos é isso que acontece. Então a gente vai resolver essa equação usando técnicas diferentes para a parte tempo e parte espaço. Né? Para resolver essa equação, tá? Assim, isso aqui é só manipulação básica, né? Eu vou escrever Navier-Stokes jogando tudo que não for a derivada do tempo para o lado direito da equação. Aqui eu só estou dando um nome diferente, né? Para o termo difusivo e o termo convectivo. Isso aqui são algumas coisas assim que na literatura aparecem, né? Tem algumas vantagens em algumas situações escrever esse nabla 2 desse jeito complicado aqui, certo? E a mesma coisa o termo convectivo, tá? Não esse é um detalhe só, não interessa. Para integrar essa equação, o que eu quero dizer com integrar? Eu quero saber, olha, se eu conheço a velocidade no instante n, eu quero saber qual que é a velocidade do instante n mais 1. Tá? Então, o que eu faço? Eu integro essa equação no tempo. Certo? Simples, né? Lógico, a gente não sabe o que são esses termos direito. Tá? Como é que fica a pressão, por exemplo? Eu não sei qual que é a pressão. Então a gente pode dizer assim, vou trabalhar com uma pressão média nesse intervalo de tempo. Certo? Termo convectivo, você pode fazer um negócio explícito aproximado, onde esses coeficientes aqui, né, quanto menor a diferença
do tempo, que é o ΔT, mais preciso fica. Aqui eu tenho uma aproximação explícita. Você vê que ó, Q igual a 0, ele não depende de n mais 1. Por outro lado, o termo difusivo, né, Q igual a 0, você vê que ele vai dar UN mais 1. Então, ou seja, isso aqui ele depende da velocidade que eu estou querendo calcular. Por que acontece isso? Tem vários motivos, certo? Novamente, essa aqui não é a única técnica que tem para resolver. Existe uma infinidade de técnicas para resolver, mas é uma que é mais ou menos comum para algumas situações. Certo? E bem rica em termos matemáticos. A gente vai tentar explorar isso para entender a computação científica. Um esquema de integração é o seguinte, olha, eu vou primeiro calcular esse primeiro termo, essa primeira integral, e aí o que é? Eu acho um campo intermediário que só tem o efeito do termo convectivo. Depois disso, sabendo a pressão, né, eu calculo um outro campo intermediário, que é o U-chapéu-chapéu. E sabendo o U-chapéu-chapéu, eu calculo, finalmente eu calculo a velocidade no novo instante. Tá? Lógico, como é que eu calculo essa pressão? Aí a gente tira um divergente da equação de Navier-Stokes, né, e aí chega numa equação de Poisson para pressão. Bom, essa formulação é o que chama de Fractional Step Method, né? E ela tem algumas características bem interessantes. Primeiro, por exemplo, então em cada iteração eu vou ter que resolver uma equação de Poisson. A equação de Poisson é laplaciano de uma função igual a uma outra função. Tá? Também vão ter que resolver o que a gente chama uma equação de Helmholtz, certo? Que aqui tem aquele nabla 2, tá? E a velocidade nova que você quer calcular. Então, qual que é a moral da história? Sabendo resolver essa equação, certo? Resolver esse sistema aqui é mais ou menos... É um pouco trabalhoso, vai ter um monte de detalhe, mas se eu sei resolver essa equação, eu consigo resolver esse sistema. Tá? Então, vamos tentar resolver essa equação agora. Só para simplificar, eu estou tirando o lambda U, né? Mas assim, primeira coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso aproximar esse meu U de algum jeito. Tá? Então eu vou escolher umas funções, que é o nome oficial, uma função de base, tá? Para expandir essa função numa somatória. Certo? Ou seja, a minha solução aproximada é uma somatória de uns coeficientes ainda desconhecidos, vezes funções de base conhecidas. A gente especifica essas funções de base. Tá? Que funções são essas? Pode ser polinômios, entendeu? Pode ser polinômios trigonométricos. E aí, novamente, dependendo da escolha disso aqui, você vai ter diferentes esquemas numéricos. Tá? Se eu substituir, é lógico, isso aqui não é a solução exata da equação. Se eu substituir isso na equação, eu vou ter um resíduo, que é um erro. Tá? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero minimizar esse erro de algum jeito. Então, se eu multiplicar esse erro por um peso, e integro esse peso, certo? Eu consigo chegar num sistema de equações para resolver o negócio. Aí existe uma coisa muito comum que se faz, esse termo aqui, que é a segunda derivada de U, eu integro ele por partes. Tá? E aí você vai chegar nesse sistema. Dependendo como você especifica esses pesos, você vai ter diferentes métodos numéricos também. Então, uma possibilidade é especificar, olha, o meu peso é a própria função de função de base. Esse é o que a gente chama de método de Galerkin, que é muito muito comum, e é o método que o pessoal chama de elementos finitos. Tá? Com isso aqui, aquela minha equação vai transformar num sistema de equações lineares, onde a incógnita são esses coeficientes que são usados para aproximar a função. Aqui a gente pode ver algumas coisas. Então, para resolver o sistema de equações diferentes, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber aproximar a função. Ou interpolar, ou aproximar de algum jeito. Outra coisa, eu preciso saber calcular integrais. Tá? Porque essa matriz A é composta de integrais. Certo? Outra coisa, eu também preciso saber calcular derivadas, porque cada componente da matriz A
depende de derivadas. Então, qual que é a ideia do curso? É fornecer as bases para gerar isso aqui. Então, o que, que eu faço? A gente vai começar com interpolação, depois vamos dar integração numérica, e finalmente derivação numérica. E aí vamos tentar explorar a estrutura das matrizes, e isso a gente discute mais para frente, para otimizar isso e chegar num sistema de equações lineares que possa ser resolvido mais ou menos facilmente no computador. Tá? Lógico que o problema original é um problema de Navier-Stokes, né, e ele é não linear, certo? Um problema não linear, né, a gente vai chegar no sistema de equações não lineares. Então aí também vamos ter que desenvolver métodos para resolver equações não lineares. Então essa é a essência do curso. Depois de dar cada etapa dessa, vamos juntar tudo e resolver o sistema de equações diferenciais como um todo. Tá? Espero que qualquer dúvida, novamente, entre em contato. Vou ficar por aí nesse screencast agora.